Olá, sou Regi Scherer e vamos falar sobre o que é o Plano Diretor. O Plano Diretor é um instrumento de planejamento urbano que tem por finalidade orientar o desenvolvimento físico, econômico, social do território municipal, visando o bem-estar da comunidade local. Um documento que sintetiza e torna explícito os objetivos consensuados para o município, além de estabelecer princípios, diretrizes, normas a serem utilizados como base para que as decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano caminhem na direção desses objetivos. O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana municipal e, de acordo com o Estatuto Lei Federal número 10.257/2001, é obrigatório para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. O plano diretor é a base do planejamento do município. É importante que este instrumento articule de maneira eficaz todas as principais políticas públicas existentes. Exemplo: planos municipais de saneamento básico, plano de mobilidade urbana e plano municipal para a gestão de recursos, bem como as leis orçamentárias municipais. Agradeço a atenção e deixo a palavra com a Débora, que irá falar qual a função do plano diretor. Oi, boa noite, eu me chamo Débora, vou dar continuidade ao nosso trabalho. Vou falar um pouquinho sobre a função do plano diretor, que é ser a base que guia as criações de políticas públicas no município relativa ao desenvolvimento e crescimento urbano. O documento auxilia o governo a tomar as decisões mais acertadas para garantir o melhor planejamento possível para a cidade. O plano define com detalhes quais são os projetos mais adequados para atender às necessidades dos cidadãos e proporcionando melhoria na qualidade de vida da população. A função do plano diretor no Estatuto da Cidade é regido pela regulamentação do plano diretor na Lei 10.257 de 2001, que determina as regras para a execução das políticas urbanas no município. Conforme a lei, são funções do plano diretor: garantir que sejam feitos investimentos na sustentabilidade das cidades, permitir e incentivar a participação dos cidadãos e da associação na escolha das políticas públicas, estimular a cooperação entre os governos e o setor privado para garantir o benefício à cidade, planejar o desenvolvimento do município, integrar as necessidades dos setores urbano e rural, preservar e proteger o meio ambiente e regularizar áreas que estejam ocupadas por cidadãos de baixa renda. Eu vou deixar a palavra agora para o próximo colega. Obrigada. Boa noite, meu nome é Karine e eu vou dar continuidade à apresentação. Eu vou falar sobre a definição e a elaboração do plano diretor. O plano diretor ele é elaborado por uma equipe de vários profissionais e chefiada por um arquiteto responsável. Para que o plano ele seja aprovado e executado pelo município, ele deve cumprir as seguintes etapas, como a análise dos problemas e características do município que necessita de medidas e da melhoria, ou investimento. Também como a identificação dos pontos fundamentais e a avaliação de dados detalhados das políticas que serão desenvolvidas. Ele também precisa da criação das medidas que serão aplicadas como a solução para o problema encontrado e elaboração do plano conforme as determinações da lei. Também como discussão, votação, aprovação do plano pelos vereadores. A votação e a aprovação do plano diretor ela deve ser feita na Câmara Municipal e, para ser aprovado, o plano diretor ele deve receber 2/3 dos votos dos vereadores. E que tipo de lei, que é o do plano diretor? O plano diretor ele fica estabelecido através da publicação de uma lei municipal e ele atua em sentidos distintos, porém complementares, obrigando aos privados, como as empresas e os cidadãos, ao cumprimento de certas exigências,
como exemplo, restringindo o uso permitido de terrenos, imóveis, né, desses privados. Também como incentivando ou induzindo, né, os privados a tomarem certas ações, como exemplo, estabelecendo incentivos para a instalação de empresas em certos locais. Também como comprometendo o poder público municipal a realizar investimentos, intervenções urbanas e afins. Um exemplo que podemos citar pode ser ampliando infraestrutura urbana ou oferta de equipamentos públicos em determinadas regiões. Eu passo para o próximo colega a continuação da apresentação. Obrigada a todos. Boa noite, meu nome é Tiago e eu vou falar sobre quais as políticas devem estar previstas no plano diretor. Conforme a Constituição Federal, o plano deve conter as definições de medidas necessárias para a organização da cidade, para garantir a função social da propriedade urbana. Algumas das medidas que devem estar previstas no plano diretor são formas de loteamento de terrenos do município, políticas de melhoria de mobilidade urbana, novas condições de circulação e acessibilidade, uso responsável e conforme as necessidades de terrenos e prédios desocupados, melhorias de saneamento básico, projetos de crescimento e modernização do transporte público, regras e monitoramento do uso responsável do solo e realização de outras obras necessárias. Cabe a ele criar as bases para uma cidade equilibrada, sustentável, inclusiva e que promova a qualidade de vida a todos os seus cidadãos, distribuindo de forma justa os benefícios da urbanização e reduzindo os riscos de crescimento desenfreado. Ou seja, o plano do diretor ele evita que a cidade cresça de forma bagunçada e desordenada. Além de ser regulamentado pelo Estatuto da Cidade, o plano diretor também é regulamentado pelo Código Florestal e pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Vale ressaltar que as necessidades estabelecidas no plano também devem ter em conta o orçamento do município e devem ser incluídas nas previsões orçamentárias, como o plano plurianual e a lei orçamentária. Bom, eu vou falar sobre a revisão dos planos diretor. Os planos diretores eles devem ser revisados no mínimo a cada 10 anos para verificar se as necessidades estão sendo atendidas. Além disso, é na revisão que podem ser incluídas novas medidas ou necessidades que tenham surgido para o município. As revisões ou alterações do plano diretor devem observar o mesmo procedimento de sua elaboração. O Estatuto da Cidade, a Lei Nacional número 10.257 de 2001, no seu parágrafo 3º do seu artigo 30, determina que, pelo menos a cada 10 anos, os planos diretores devem ser revistos. Ou seja, por meio da resolução número 83 de 2009, o Conselho Nacional das Cidades recomendam que os processos de revisão ou alteração do plano diretor sejam também participativos, cumprindo o disposto nos artigos 40 e 43 do Estatuto da Cidade, e o conteúdo da resolução número 25 do Conselho Nacional das Cidades. Também se recomenda que a revisão do plano diretor seja submetida ao Conselho da Cidade ou órgão similar da política urbana, e que a revisão do período inferior a 10 anos somente tenha início se for determinada por lei municipal. Ou seja, mesmo antes de tal prazo, contudo, o sistema de acompanhamento e controle social previsto no artigo 6º da Resolução número 34 de 2005 do Conselho Nacional das Cidades deverá abarcar, entre outras funções, a de estipular instâncias de planejamento e gestão democrática para implementar e mesmo rever o plano diretor quando necessário. O processo ininterrupto de avaliação permite uma mobilização constante da sociedade em torno do instrumento, e isso garante a atualização permanente e facilita também a revisão obrigatória decenal.
Acontece se o plano diretor não for cumprido. Segundo o Estatuto da Cidade, os responsáveis que não cumprirem a determinação legal poderão incorrer em improbidade administrativa. Tanto o prefeito e os vereadores da cidade, eles são responsáveis pela execução do plano diretor e poderão ser responsabilizados pelo seu descumprimento. Por força da Lei 10.257, poderá ser processado também o prefeito que impedir ou deixar de garantir alguns dos requisitos para o processo de revisão do plano diretor, quais sejam a promoção de debates e audiências públicas com a participação da população e dos sindicatos dos variados segmentos, bem como o acesso à informação e documentos produzidos dentro do plano diretor, porque a ideia é trazer transparência e democracia. Deve-se atentar também ao fato de que não será imputada somente a improbidade administrativa ao prefeito que exercer o cargo atualmente, mas também aos prefeitos que exerceram o cargo anteriormente no prazo de 10 anos. Isso porque a lei entende que esses sujeitos poderiam ter feito, quando do final do prazo do plano diretor, tomado as medidas cabíveis e não fizeram. Portanto, uma vez que essa obrigação ela não é atendida, as propriedades urbanas elas ficam sem a sua definição de função social e o Ministério Público, então, irá propor ação por improbidade administrativa ao prefeito da cidade e aos demais responsáveis. Olá pessoal, eu sou a acadêmica Jennifer e eu vou dar continuidade ao tema do nosso grupo, que estamos abordando o plano diretor. Porém, eu vou voltar o assunto mais para o plano diretor de Itajaí. Então, podemos entender que, depois de toda essa explicação, que o plano diretor, depois que ele é aprovado, ele é usado como um guia na elaboração de projetos e políticas públicas que determinam em detalhes como essas medidas serão adotadas e, principalmente, como elas serão colocadas em práticas. Todos os projetos, eles devem ser criados e devem estar extremamente de acordo com as medidas básicas que foram determinadas e votadas neste plano diretor. Só que o plano de Itajaí, ele já está em revisão desde o ano de 2018. Estamos em final de 2021 e ainda não tem nada definido. Tendo em vista que ele é definido com a ajuda da comunidade, que é em conjunto com a comunidade, e que se arrasta desde 2018, já foi feito mais de 20 audiências públicas abertas à comunidade, até o envio à Câmara dos Vereadores, até envio do processo à Câmara de Vereadores para ter uma votação. E até agora não tivemos. Claro, devido à pandemia, teve um atraso, né? E essa lei, ela detalha o que pode e o que não pode ser feito na nossa região. Claro que é levando em conta os estudos técnicos, levando em consideração que nós estamos em 2021, muita coisa já avançou, as tecnologias, mas sempre tentando ao máximo preservar a natureza. E essa legislação ela é baseada no Estatuto das Cidades, para poder permitir o desenvolvimento equilibrado e ordenado do município. Não dá pra gente estagnar e não na década de 90. Então ela vai determinar a altura, as taxas de ocupações, os recursos, e além da utilização do solo, com o tipo de atividade que pode, a intensidade, o impacto. Só que devido à pandemia, as ações junto aos moradores e ao Ministério Público impactaram no atraso do processo, porque eles estão numa briga acirrada. Uns querem que seja feito construções, outros não. Então, os trabalhos de revisão desse processo foi retomado no ano passado, devido a um processo público que elencou mudanças no plano diretor da cidade, garantindo maiores restrições que o plano diretor anterior, ou seja, sempre buscando equilibrar a natureza com as construções. Também prevê
equipamentos públicos, postos de atendimento, saúde, posto de salva-vida, posto policial, estacionamento público e todas essas questões voltadas para a população. Contempla também taxas de permeabilidade, diminuindo o adensamento em relação à lei anterior, melhorando as condições de ventilação e iluminação natural e privacidade, devido ao recuo entre as edificações. Não vai estar janela com janela, né? Então, dessa forma, ela tende a diminuir o impacto sobre o terreno graças às taxas de ocupações que estão reservadas na primeira quadra. Ou seja, é para melhorar a relação entre o Estado e a população anterior, que é o Plano Diretor de 1989. Então, imagine, nós temos um plano diretor que foi feito antes da década de 90 e estamos em 2021. Então, muita coisa mudou e a gente tem que ir de acordo com a nossa atual realidade, né? Só que há uma briga muito grande referente a esses empreendimentos, principalmente em relação à Brava Norte, qual a altura que deve ser construído, se pode, se não pode, quais as distâncias. E esse assunto do plano diretor, ele voltou a ser discutido após uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que ele cassou a liminar obtida pelo Ministério Público de Santa Catarina em 2013, suspendendo os alvarás emitidos pela Prefeitura de Itajaí, que autorizava as construções na Brava Norte. Então, devido a isso, voltaram novamente a falar e a tratar desse plano diretor, que já vem se arrastando desde 2018. E tem alguns pontos que facilitam o entendimento dessas novas regras. O que seria? Tem o índice de aproveitamento. O que é esse índice de aproveitamento? É o cálculo feito para determinar a metragem máxima permitida dessa construção. O afastamento e o recuo. O que é isso? É o que determina os pontos de distância entre um empreendimento e o outro, lateralmente, né? Garantindo principalmente uma ventilação entre eles, para não ficar tudo muito junto e não correr um ar ali, tanto para as pessoas que estiverem na praia. O que tem a taxa de ocupação, que seria o que apresenta o percentual total possível dentro daquela construção. Tem a taxa de permeabilidade, que garante a área livre do terreno para infiltração direta de água do solo, para, claro, sempre preservar a natureza. Porém, temos que ir de acordo também com as novas realidades. Essa nova lei, ela determina que os primeiros 50 metros de distância em relação ao mar é proibida qualquer tipo de construção, ou seja, na orla não é proibida a construção. Também determina que a distância mínima para as edificações são de 166 metros em relação ao mar. Ou seja, a ideia é não ter arranha-céus na beira da praia. E também prevê que 45 mil metros quadrados da área sejam destinadas às reservas territoriais, ou seja, sempre buscando